Olá, bem-vindos ao Papo de Buco. Eu sou Lília Galana e estou aqui apresentando, junto com a equipe de especialistas da Verodonto, o Papo de Buco. Esse é o número 3 e nós vamos falar sobre odontologia hospitalar. O Papo de Buco é uma iniciativa da Verodonto, Odontologia Hospitalar Integrada, e ela é composta por profissionais especialistas em diversas áreas. Mande sua pergunta ou sugestão para as nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo. É muito importante a sua participação, bem como é importante você deixar o seu like para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Combinado? Este Papo de Buco, número 3, e para a nossa conversa, nossas especialistas presentes são as doutoras Monique Regalim, Beatriz Dotaviano e Juliana Richeto. E vamos falar bastante sobre tudo da odontologia hospitalar, o que faz e a importância dessa especialidade dentro da rotina de um hospital e a diferença proporcionada em pacientes hospitalizados e na qualidade de sobrevida de pacientes crônicos. Vou começar com a Monique. Oi, Monique, tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo bom. Monique, fala pra gente o que é odontologia hospitalar e qual a importância dessa especialidade dentro do ambiente hospitalar. Vamos lá. Então, a odontologia hospitalar é uma especialidade da odontologia que atua dentro do hospital, né, em âmbito hospitalar. Ela é importante porque a gente vai lidar com os pacientes críticos crônicos, né, num estado mais delicado. Então, a gente vai conseguir proporcionar para esse paciente uma qualidade de vida que a gente deseja, que é importante para ele, né? A gente vai conseguir acompanhar esse paciente dentro de um momento delicado, trazer para ele um conforto, uma saúde bucal adequada, evitar para esse paciente riscos de inflamações, de infecções. A gente vai avaliar esse paciente como um todo, não só a boca, mas toda a sua condição clínica, avaliar o que a gente pode acrescentar para esse paciente, também proporcionar para esse paciente enquanto ele estiver no seu ambiente hospitalar, para a gente poder trazer benefícios para esse paciente dentro da condição que ele se encontra, né? Esse paciente, ele necessariamente está internado na UTI ou em leito comum? O nosso dia a dia é mais em UTI, mas dependendo do paciente que está em enfermaria, né, que a gente fala que seria o leito comum, ele pode relatar algum incômodo, alguma dor, então ele avisa o médico, avisa o enfermeiro da equipe e o responsável chama a gente para poder fazer esse primeiro atendimento do paciente e ver o que a gente vai ter como um diagnóstico aí para ver se precisa dar sequência com os nossos cuidados ou não, um encaminhamento mais específico ou não, para a gente determinar aí o plano de tratamento. Bia, quais são as principais áreas de atuação da odontologia hospitalar dentro, né, obviamente dentro do hospital? Quais são as principais áreas de atuação? Na nossa rotina, as principais áreas de atuação é UTI. Então, muitas das vezes, paciente crítico, entubado, que necessita de um cuidado, uma atenção a mais. Pacientes oncológicos, paliativos, pacientes que estão em tratamento pós-transplante de medula óssea. E como a Monique disse, muitas das vezes, pacientes que se encontram na enfermaria, leito comum, que o médico vê a necessidade do nosso cuidado. Então... Só complementando um pouquinho da Bia, né, ela comentou dos pacientes transplante de medula óssea. Na verdade, a gente faz o atendimento do início, durante e após, né? Sim. Então, a gente já avalia a condição desse paciente antes dele começar o tratamento, ver se precisa intervir num momento ideal, algo que seja de risco, porque ele possa vir a enfrentar durante o seu tratamento, para a gente ter uma condição bucal adequada para esse paciente se submeter ao tratamento, né, e passar aí por um processo seguro. Então, a gente é importante no início, durante e após. Para não ter um Exato. risco durante o tratamento. Isso. A gente sabe do risco, né, de infecções, então a gente quer controlar para que esse paciente não tenha algo a mais durante o seu tratamento. Ah, que bacana. E isso é recorrente para todo paciente dentro do hospital, né, que está internado. Para isso já existe esse protocolo de atendimento para esse acompanhamento, antes, durante e depois. Sim. Isso, mas isso para pacientes oncológicos em transplante, né? Agora, como é um caso de UTI, muitas vezes o paciente interna à noite, um caso de emergência, então a gente vai acompanhar ele durante a sua estadia. A gente não teve a oportunidade de conhecer o paciente antes, né? Então aí é durante, dando sequência aí
Até que, felizmente, ele tem alta, mas né? no nosso dia a dia, eu até falo para muitas pessoas, né? Eu, como dentista, não imaginava ver um paciente evoluir a óbito, né? Então, é um desafio aí que a gente também enfrenta na nossa rotina. E Juliana, e o medo quando vocês se deparam com o primeiro paciente crítico entubado em UTI? Como que acontece? Como foi para você? No início deu bastante medo, né? Você vê aqueles equipamentos, você não sabe onde você pode mexer, o que você pode fazer, mas com as experiências, né, da faculdade, trazendo tudo que você aprendeu e com os conhecimentos, o dia a dia, você perde totalmente o medo e tem mais segurança, né, com o paciente. E aí você acaba sendo prática, mais prática, né? Todo dia lidando, né, com isso. Porque o protocolo é mais ou menos o mesmo para todos os pacientes ou não? Tem alguma diferença? Não, tem uma diferença. Tem pacientes que têm a xerostomia, tem alguns pacientes a xerostomia que é a boca seca. Isso, explica, porque às vezes o nosso ouvinte não sabe muito bem o que é. Xerostomia é a boca seca. Uhum. E aí você pode prescrever alguma coisa para o paciente para melhorar essa condição bucal. Outro paciente não precisa, então varia de paciente para paciente. No meu tempo, boca seca, assim, internado, o pessoal molhava algodãozinho e pingava água. É normal? Faz isso ainda? Não. Sim. Vocês têm algum medicamento específico para xerostomia, que é a famosa boca seca? A gente tem a vitamina E, que ela hidrata bastante a mucosa oral. Uhum. Então a gente usa bastante a Mas vitamina ela E. Na veia, gota? Ela é uma cápsula gelatinosa. Uma cápsula gelatinosa. A gente estoura aquele conteúdo e passa em toda a mucosa. Passa a vitamina E. De forma tópica, né? Entendi. Mas é um protocolo diferenciado para cada paciente mesmo, porque... Cada um tem uma... Exatamente. Os pacientes que são dentados, pacientes que são edênticos, que são aqueles que não têm dentes, pacientes que têm prótese, pacientes que têm implantes. Volta, eu achei interessante. Pacientes dentados, é isso mesmo que eu ouvi? São os que têm dente, e os que não têm... Edêntulos. Edêntulos. Isso. Não são banguelas, são edêntulos. Aprende. Tá bom, desculpa. Então, e aí também a gente tem muito a parte de estomatologia, né? Então alguns pacientes que chegam apresentando certas lesões, a gente vê como abordar esse cuidado, qual medicamento usar para tratar, se precisa ou não de uma biópsia, como que a gente vai direcionar. Então, cada paciente é um caso, cada paciente tem um protocolo. Tem um protocolo para... Entendi. Então, assim, o medo some já com a prática, é isso, Juliana? Isso. Você vendo todo aquele cuidado que o paciente vai recebendo, né? A melhora do dia a dia também. O medo some. Ju, vou aproveitar e perguntar outra coisa. Você teve a disciplina odontologia hospitalar na faculdade? Eu tive na minha faculdade e eu tive com a doutora Cecília, da nossa equipe. Que é da equipe da Verodonto. Foi uma honra ter as aulas com ela, aprendi muito e foi maravilhoso ter um conhecimento antes de entrar no hospital também, né? Ter aquele contato principal com a prática hospitalar. E foi maravilhoso. A gente aprende na faculdade sobre os antecedentes do paciente, né? Quando ele precisa de um anticoagulante, o que a gente faz para usar, se precisa interromper esse anticoagulante para intervir de modo cirúrgico. E foi maravilhoso esse contato. Que bacana. E agora eu quero fazer uma pergunta que serve para as três, então cada uma vai responder no seu tempo. A gente começa com a Monique, só para seguir uma ordem. Como foi a sua escolha para ingressar na odontologia hospitalar? Olha, isso para mim é um caso bem interessante, porque eu falo que é a odontologia hospitalar que me escolheu. Eu me formei em 2019, foi em meio à pandemia, e eu tinha um curso prévio, né, de odontologia hospitalar, e eu tive a oportunidade de começar estagiando dentro de um hospital no momento que eu jamais imaginava, né? Eu, como dentista, os consultórios todos fechados na pandemia, não tinha como atuar. Surgiu a oportunidade de entrar dentro do hospital, começar com o estágio. De lá eu fiquei, né? Estou até hoje. Então eu falo que a odontologia hospitalar me escolheu porque era uma área que eu jamais imaginava seguir logo que eu terminasse a faculdade.
E ela foi ganhando meu coração, assim, no dia a dia, na prática. E hoje eu não me vejo fora de lá, né? Como que eu posso dizer? É um atendimento completamente diferente da parte clínica, né? E é muito gratificante a gente lidar com os pacientes delicados, apesar das dificuldades, né? Igual a Ju falou, o que a gente proporciona para o paciente é muito maior do que o medo, do que a dificuldade. Então, tá nesse dia a dia e vendo os resultados e o que a gente pode proporcionar para esse paciente é bem gratificante. Então, e ver o progresso, né? Eu acho que o principal da sua fala, Monique, e tenho certeza que é de todo mundo, é esse entusiasmo, né? E esse amor pela profissão, né? Eu acho que isso também é 50% do sucesso de um procedimento, né? Porque você está ali de corpo e alma, né? Sim. E foi um momento muito, muito marcante também na história do país inteiro, né? Na história da saúde no Brasil inteiro, né? Porque, como você falou, os consultórios fechados, né? Todo mundo, assim, trancado em casa e, de repente... É uma coisa de filme até, né? Você fazer um estágio durante uma pandemia do tamanho que foi essa, né? E era uma rotina, assim, bem difícil, né? Na época, a Ju e a Bia não estavam lá com a gente, mas eu lembro a nossa rotina de UTI era em torno de 60 pacientes por dia. Nossa. Então, era o dia inteiro no hospital. A gente falava assim, aqueles corredores não tinham fins, né? E foi triste. E teve muito paciente assim que vocês chegavam e já não viam no dia seguinte? Tinha, vários. Porque teve muito óbito, né? Vários. No começo teve muito óbito, bastante. Independente do suporte, né, que vocês davam, né? E isso para mim foi um desafio muito grande. Eu, recém-formada, entrar nessa situação, né? E lidar, né? Um dia a gente viu o paciente, no outro dia não estava mais lá, ou às vezes a gente via acontecendo momentos médicos, né? Tentando proporcionar a vida para o paciente, então lutar contra a vida mesmo. Eu, como dentista, foi algo difícil que eu enfrentei. Tinha todos os motivos para desistir, né? Mas isso me fez forte, me fez querer continuar e eu tô até hoje. Então, que bacana. Só sucesso. Bia, e você? O que fez você optar pela odontologia hospitalar? Bom, na pandemia, a Laura me convidou para participar, para acompanhar ela no ambulatório. Então, fiquei acompanhando. As meninas estavam na UTI, eu ainda não conhecia. E estava fazendo faculdade. Então, totalmente diferente de um ambiente hospitalar. E aí, com o tempo, ela me apresentou e eu fui fazer um estágio. E eu lembro que no primeiro dia de estágio, eu vi uma paciente falecer. Então, isso me chocou muito, porque eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero? Eu estudei para cuidar de dente, mas aqui a gente não cuida só de dente. A gente vê o paciente como um todo. A gente vê ele vivo um dia, no outro dia, talvez ele não esteja mais lá. Mas aí, com o decorrer dos dias, aprendendo, com conhecimento, eu me apaixonei. A palavra que a Moni falou é perfeita, é gratificante esse atendimento que a gente tem, de ver, às vezes, o paciente se recuperar, todo o cuidado que a gente tem com ele. E aí eu me apaixonei pela área e não pretendo sair, eu me apaixonei e quero ficar. E está lá, né? Com sucesso também, né? Juliana, e você? O que fez você escolher optar pela odontologia hospitalar? No término da faculdade, eu conheci a Verodonto, eu comecei a fazer alguns estágios, né? Conheci todo o trabalho que eles faziam, tanto da Buco quanto das meninas da Hospitalar, e eu me apaixonei. Foi maravilhoso. Eu não tinha esse contato, né? Nunca tinha visto um paciente entubado ou num ambiente hospitalar, e eu me apaixonei por ver todo aquele cuidado e carinho com o paciente. E foi excepcional e eu me apaixonei, estou lá até hoje. E é importante essa reflexão que a gente faz, né? Vocês trazerem a experiência de vocês, porque o Papo de Buco não é só para leigos, né? Ele também foi pensado para profissionais, para recém-formados e para estudantes da área de odontologia que queiram seguir alguma das especialidades que a gente vai tratar aqui. Na sua maioria, a gente vai tratar de bucomaxilo e da odontologia hospitalar. Então, hoje, o Papo de Buco número 3, ele está especialmente formatado para a gente falar só sobre odontologia hospitalar e a sua importância no tratamento de pacientes hospitalizados. Para quem chegou agora, com a gente, as doutoras Monique Regalim, Beatriz Dotaviano e Juliana Richeto.
Não esqueça de nos acompanhar, deixar seu like e nos seguir nas redes sociais. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas nos seguirem, nos ouvirem, mais a relevância a gente vai ter para as redes sociais. Mande também a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida, que a gente também mande nas nossas redes que aparecem aqui embaixo e a gente vai, nos próximos Papo de Buco, a gente pode responder a sua pergunta. Bia, que tipo de pacientes geralmente necessitam de cuidados odontológicos hospitalares? Ao meu ver, todos os pacientes que se encontram em ambiente hospitalar deveriam receber um atendimento odontológico devido à condição clínica que antecede, como hipertensão, diabetes, pacientes cardiológicos, mas o principal eu acho que são pacientes que se encontram entubados, que não têm autonomia de exercer a higiene oral, pacientes que estão expostos ao risco maior de infecção e contaminação, né? Então... E Juliana, como a odontologia hospitalar contribui com o tratamento do paciente oncológico? Então, o paciente que está num tratamento oncológico ou no transplante de medula óssea, a imunidade dele está bem comprometida. Então, a quimioterapia pode causar mucosite, né, que são as bolinhas vermelhas na boca, e o laser, ele é muito bom, ele ajuda na prevenção e no tratamento da mucosite. Então, o nosso papel na oncologia nos pacientes do transplante é com o laser também. Dá esse suporte para o paciente oncológico, né? Isso. E eles, geralmente, a maioria deles tem vou chamar de sequela, eu não sei o nome correto, né? Mas eu sei que tem medicamentos específicos, né, do tratamento que provocam, né? Estomatites, que provocam a xerostomia, que é a boca seca, estomatite, que são as bolinhas, né? Sim. Então, esse acompanhamento de vocês é durante todo o tratamento, porque eles podem sofrer essa intercorrência durante todo o tratamento. Isso, durante todo o tratamento. Na oncologia, que a doutora Bruna faz todo esse suporte antes para o paciente, ela faz o laser também preventivo, e quando o paciente interna no hospital, a gente também entra com esse cuidado, com a laser terapia, para intensificar, né? Ainda mais nesse momento que o paciente vai receber a dosagem mais forte do quimioterápico, né? E complementando um pouquinho o que a Ju falou, né? A odontologia vai beneficiar muito o paciente quando a gente se trata dos pacientes oncológicos e também relacionado à equipe multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso, né? Como a Ju falou, um dos nossos maiores desafios é prevenir a mucosite, que são úlceras, né, que a gente tem em toda a mucosa devido ao efeito da quimioterapia ou até mesmo em alguns casos da radioterapia, né? Então, a gente entra com laser preventivo para tratar esse paciente, evitando que o paciente tenha essas feridas em bocas. E o que a gente relaciona isso quando a gente fala da equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, a parte da nutrição. Então, a gente está proporcionando a esse paciente um conforto, né? Evitando dores na mucosa. Então, ele vai conseguir, durante o tratamento, se alimentar adequadamente, diferente de um paciente que não tenha esse protocolo preventivo. Imagina que esse paciente não teve o atendimento odontológico, desenvolveu com feridas em boca, não conseguiu se alimentar, então ele já está num momento que ele está imunossuprimido, ele começa a perder peso, ele vai ser um paciente que vai ter uma predisposição a ser candidato... Depressivo, né? E vai ser candidato também à passagem de sonda, né? Se alimentar por outras formas. Então, isso tudo vai contribuir para uma queda geral do paciente e o tratamento não vai ser tão adequado como poderia ser, né? Então, a gente entrando com esse tratamento preventivo, acompanhamento do dentista desde o início, a gente vai ter todo um controle de infecção, mas também como controle de dor e evoluindo com a dieta, ele podendo se alimentar da forma adequada, não tendo a perda de peso, né? Então, a gente acaba mantendo em conjunto aí com as equipes, né? E eu acho que é gratificante tanto para vocês, mas assim, muito mais para o paciente, né? Ter esse cuidado e ele sentir, ele mesmo sentir, né? Que ele está bem, está no estado geral muito melhor do que estaria sem os cuidados, né? Eu queria complementar só, eu fiz um comentário no outro programa
E até eu gostaria de fazer de novo, até para complementar o que a Bia falou sobre ela achar que todo mundo deveria ter esse tratamento, né, da odontologia hospitalar, né, todos os pacientes dentro do hospital, né, todo mundo. E eu até comentei que eu tive essa experiência, né, no meio da pandemia também eu fiz uma cirurgia e fiquei um dia na UTI. E aí eu fui atendida, né? Passou a nutricionista, fisioterapeuta e passou uma dentista da equipe. E eu achei o máximo. Eu falei que eu não quero nada menos do que isso na minha vida. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que é justamente isso, essa multidisciplinaridade, né? Faz com que a gente acaba tendo muito mais sucesso com os tratamentos, muito mais saúde, menos gastos até com as doenças, né? Do que normalmente teria. Então é profilático mesmo, né? É preventivo, é uma questão de saúde mesmo. E você comentou isso, eu lembrei de uma coisa, né? Como a Bia falou, a gente não passa só em paciente entubado, a gente passa também nas UTIs em pacientes conscientes, porque dependendo da queda do estado geral, esse paciente pode ficar mais instável e vir a ser entubado, né? Uhum. E aí eu lembro que eu atendi uma paciente, ela estava consciente, estava orientada, cheguei para ela, falei, fulana, vamos escovar os dentes, né? Eu sou dentista. Ela não tinha nada, não tinha kitzinho, não tinha nada. Cheguei e entreguei para ela que a gente tem um kit reserva para esses casos de emergências, né? Uhum. E aí depois que ela escovou, ela olhou para mim, nossa, nunca achei que eu fosse sentir tanta falta de escovar os dentes. E algo tão básico, né? Nossa, mas no dia a dia, né? Na condição, numa UTI, a última coisa que o paciente vai lembrar é de escovar os dentes. Então ele vê realmente a falta que fez depois que a gente foi lá e incentivou, não, vamos escovar, a gente dá um jeito, tem todo um método lá nosso para quebrar o galho, digamos assim, né? Mas o paciente não fica sem escovar, não. Nossa, desculpa, fala, Ju. E os pacientes, várias vezes que a gente passa, né, no paciente novo, eles sempre ficam surpreendidos. Dentista? Um dentista na UTI. Não sou só eu, né? Eu acho. Isso explica também a necessidade da odontologia hospitalar, nessa questão mesmo das outras disciplinas, né, das outras áreas dentro do próprio hospital. Porque, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia cardíaca, os médicos, o anestesista, cada um preocupado com a sua área, né? O cardiologista está lá monitorando a pressão, o coração, o batimento, né, fazendo eletro. Então, acho que a última coisa que alguém vai pensar, e até o próprio parente, né, o acompanhante, a última coisa que ele vai pensar é escovar o dente, né? Ele estando bom ou não. Assim, só quando o interno, né, o paciente internado, ele está bem mesmo, daí ele tem autonomia, ele tem a necessaire dele, vai lá e escova o dente. Mas caso contrário, ele é a última coisa que o próprio paciente vai pensar, e quem acompanha também não vai lembrar disso, né? Acontece. A gente fica preocupado com o bem-estar geral ou pela doença que o levou ali naquele momento, né? Então, assim, mais uma vez a gente entende a importância da odontologia hospitalar como um todo, né? No processo todo, né? No sistema, né? Como se fosse um sistema mesmo, né? Monique, quais são os procedimentos mais comuns realizados por vocês, né, no ambiente hospitalar? Tá. Então, a nossa rotina, principalmente quando a gente se trata de UTI, né, pacientes entubados ou que estão conscientes orientados, né, a gente tem uma rotina para manter essa saúde bucal, né, essa qualidade, manter uma boa higiene para a gente evitar infecções, né? No caso dos pacientes entubados, nossa principal atuação é evitar a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, isso é muito importante para o paciente, né, o paciente entubado. Então, essa é a nossa principal rotina. A gente também tem os pacientes oncológicos, como já foi falado anteriormente, que a gente vai ter todo um protocolo de cuidados orais para a gente poder evitar os efeitos colaterais em boca, dependendo da quimioterapia ou a radioterapia que o paciente tiver, até mesmo pacientes de TMO, que é o transplante de medula óssea, né? Lembrando que esses pacientes a gente acompanha no início, durante e após o procedimento. Então, se a gente pega ele desde o início, ele precisa extrair algum dente, algo de imediato, que a gente vê que tem um risco de infecção futura, a gente conversa com o médico, discute o caso e fala, olha, esse paciente precisa extrair esse dente, dá para segurar
segurar um pouquinho a quimioterapia para a gente fazer esse procedimento antes. Então, é legal que lá no hospital a gente tem essa, como que eu posso dizer, essa interatividade, né, com a equipe, com os médicos, né, então a gente consegue planejar muito bem todo o tratamento do paciente, isso é benéfico para ele, né. A gente também, quando se trata da parte de bucomaxilo, que está dentro da nossa equipe, às vezes um paciente que a gente vê na UTI que não tem uma condição dentária que não está legal, que está envolvendo um foco de infecção para ele, a gente vê a necessidade de fazer a extração desse dente, então a gente vê se precisa levar para centro cirúrgico, para fazer algo mais delicado lá, com todo o cuidado, com a monitoração dos médicos, né, anestesista. Então a nossa rotina é bem, como que eu posso dizer, proporcionar qualidade de vida para esse paciente, né, uma saúde bucal adequada. Então, sempre avaliando a condição desse paciente mais crítico, né, avaliando o risco-benefício, para a gente poder intervir ou não no momento adequado. Se a gente não tiver condições de intervir, a gente vai apenas acompanhar para evitar que certa situação aumente, né, uma infecção, por exemplo, vire um abscesso. Então, a gente sempre vai estar controlando para a gente evitar uma complicação maior para esse paciente. Só para complementar o que a Moni disse, além de todos esses pacientes, nós atendemos também pacientes com necessidades especiais. Um caso que aconteceu na semana passada foi um paciente neurológico que teve um AVC e foi notado que ele estava rangendo os dentes. E aí, nesse dia, mobilizou a equipe multidisciplinar, os médicos tiveram que sedar ele um pouco para conseguir moldar e para confeccionar a placa de proteção para ajudar a evitar esse ranger. E é até legal que a Bia comentou de pacientes especiais, né? Às vezes o paciente não está necessariamente internado no hospital. É um paciente com síndrome de Down que não tem condições de fazer um atendimento no consultório do dia a dia, né? Um paciente mais agitado, um paciente com autismo. Então, a gente conversa com a família, vê a disponibilidade para esse paciente vir até o hospital e fazer determinado procedimento no centro cirúrgico ou num ambulatório mais supervisionado do médico, uma sedação leve para esse paciente ficar um pouquinho mais calmo, conseguir, né, interagir as equipes para a gente proporcionar o tratamento adequado para esse paciente, sem causar aí como que eu posso dizer? Um trauma, né? Trauma, exatamente. Porque em consultório tudo fica mais complicado, exatamente. Né? Não que o ambiente hospitalar para uma pessoa com necessidades, né, especiais seja muito acolhedor, mas se ele for sedado, ele tiver, né, o acompanhamento, né, com toda a equipe ali, ele tem muito mais tranquilidade, a própria família, né, vai ter mais segurança, mais tranquilidade também no atendimento, né? E até mesmo um paciente consciente orientado, mas que tem uma condição clínica aí um pouco mais delicada, né? O que eu quero dizer? Parte cardiológica, uma pressão alta, que precisa de uma monitoração mais delicada. Então, por mais que ele tenha consciência, não tenha medo do que vai fazer no consultório, é um paciente que precisa de um cuidado médico específico. Risco, então, ele vem para o hospital com toda a equipe para a gente fazer essa integração e proporcionar qualidade para ele, né, segurança para ele principalmente. Tá. Então quer dizer que um paciente que tenha pressão alta é indicado que ele óbvio que ele tem que comunicar ao dentista, né, se ele for fazer uma extração de dente, alguma coisa, né? Então, se tomar algum medicamento diferente, né, tipo anticoagulante, né? Não necessariamente um paciente que tenha pressão alta é de regra que tenha que vir num hospital fazer o procedimento, né? Mas é o que você falou, tem que comunicar ao dentista que tenha, quais as medicações que tomam, pela própria segurança, né, tanto dele quanto do dentista. Porque então, cada caso é um caso, exatamente. Né? Vai variar muito, né? Monique, complementando, né, o que você está falando, como que se dá essa interação com as outras equipes, né, com as outras áreas, todas as áreas de um paciente que estão envolvidas no tratamento? A gente já falou da questão do paciente oncológico, né, da nutrição. Também vale lembrar não só o paciente oncológico, mas, por exemplo, um paciente que é edêntulo, lembrando que são os pacientes que não têm dentes, né? Fica muito tempo no hospital, acaba perdendo musculatura, então a prótese que ele usa, né, a dentadura propriamente dita, ela acaba ficando frouxa.
Então, a nutricionista não consegue evoluir a alimentação dele. Ele tá para um pastozinho, quer começar um alimento mais sólido, triturar. Não consegue porque a prótese está desadaptada. Então, a gente vai avaliar essa prótese, ver o que a gente consegue fazer para naquele momento conseguir estabilizar e ele desenvolver a dieta, né? Evoluir a dieta. Tem também a parte de terapeuta ocupacional, que está muito interligada com nós, porque ela vai proporcionar para o paciente os movimentos básicos do dia a dia, como pentear o cabelo, né, escovar os dentes. Então, muitas das vezes a gente vai estimular esse paciente a escovar os dentes, então a gente já está atuando junto com a terapeuta ocupacional. Tem a fonoaudióloga que está tentando evoluir a deglutição do paciente. Então, no dia a dia, a rotina de escovar os dentes acaba influenciando na produção de saliva e também auxilia nos movimentos da deglutição. Então, no nosso dia a dia, né, a gente já tem a rotina com a equipe multi, então isso já é algo que eles sabem e a gente também. Então, isso facilita a nossa comunicação e isso vai trazer um benefício muito maior para o paciente. Sim. Bia, quais as tecnologias e equipamentos são essenciais para a prática da odontologia hospitalar? Bom, o laser, que é a laser terapia que a gente atende no hospital, que é um laser de baixa potência, que tem luz vermelha e infravermelha para tratar lesões como mucosite, herpes, entre outras. O CART móvel, para a gente atender a beira-leito, assim como o raio-x, para dar continuidade a esse tratamento. Eu acho que esses são as principais tecnologias que necessitam para o nosso atendimento. O que é o CART móvel? O CART é o nosso equipo, onde a gente tem... Um motorzinho? Isso! Tá. Então, se um paciente já iniciou... seringa tríplice, ou isso. precisa de repente, de um canal de emergência, alguma coisa do tipo, ele é móvel e vai... Isso, a gente consegue tratar a beira-leito. Entendi. E é bacana que a gente tem isso em centro cirúrgico, Sim. né? Então, para as extrações mais delicadas, que precisa da alta rotação, né? A gente fala desgaste de parte óssea, então a gente consegue movimentar onde for preciso para determinado paciente, determinado tratamento. Exato. Entendi. E vocês poderiam compartilhar algum caso interessante que vocês trataram na odontologia hospitalar recentemente, que tenha movimentado, né, os equipamentos, ou mesmo a questão de ser um caso inusitado, alguma coisa do tipo? Então teve um caso aí que movimentou a UTI inteira, a equipe multidisciplinar e principalmente a gente, né? Uma paciente jovem foi internada, entubada, ela chegou no pronto-socorro com um abscesso, né? Não foi possível entubar, porque no momento que estava sendo entubado tinha uma drenagem de pus da região, então ela teve que submeter a uma traqueostomia, né? A gente chegou a fazer atendimento nesse paciente no dia seguinte, então a gente ficou sabendo desse episódio tudo no dia seguinte, né? Então, isso foi o que eu escutei falar. Então, o paciente chegou no pronto-socorro com essa situação. No outro dia, a gente foi atendê-la em centro cirúrgico, já numa situação bem crítica, bem grave, né? Ela desenvolveu com uma mediastinite, né? Que é mais a parte aqui do peitoral, uma inflamação mesmo, né? Uma infecção. Então, essa parte do abscesso já estava descendo para todo esse trato aqui da paciente. E no nosso primeiro atendimento, né, como ela estava entubada, a gente já tinha visto que a condição dentária dela não era muito boa, mas em cavidade oral a gente não via, né, como que eu posso dizer, uma gengiva inflamada, uma área mais edemaciada. Então, apesar dela ter os dentes numa condição não boa, a gente não via um foco que falava assim, não, vem daí, né? Mas, como a cultura deu que era um foco de cavidade oral, a gente foi seguir, então, com os tratamentos. A gente solicitou uma tomografia de cabeça e pescoço, no mesmo dia ela fez, no mesmo dia a gente olhou e viu pela tomografia, né, que nem é o mais adequado para dente, que normalmente é a panorâmica ou periapical, a gente conseguiu ver na tomografia que os dentes dela tinham focos de infecção, né? Por exemplo, o siso que estava incluso, né, ele estava completamente... numa condição precária, né, como que eu posso dizer, com focos aí de pus. Então a gente falou, não, provavelmente, né, a irrigação, parte inferior da onde inchou,
provavelmente o foco é daí. Então, a gente acionou toda a nossa equipe, junto com o bucomaxilo, junto com o centro cirúrgico. A gente teve que fazer uma abordagem de remoção de foco. O que é? Essa paciente não ia melhorar enquanto a gente não removesse a causa de toda essa inflamação e infecção que ela teve. E essa causa era dentária, né? Então, a gente mobilizou todo o hospital para uma paciente crítica, que no momento estava instável, com risco de morte, né? Então, a gente teve que subir para o centro cirúrgico, para poder fazer as extrações do focos infecciosos, para daí ela começar a ter melhora. Eu não participei da cirurgia, né? Não pude participar, mas a equipe relatou que foram extraídos 9 dentes dessa paciente no total, todos com condições precárias, bem quebrados, né? Então, no momento, a gente fez todo esse plano de tratamento para ela. Ela voltou para a UTI, já sem os focos, ficou aí com os tratamentos médicos, com antibiótico, né, drenando o restante que faltava. E, graças a Deus, essa paciente evoluiu bem, né? E hoje, eu acredito que ela já até teve alta, né? Sim, teve. No hospital, a gente seguiu desde o início, né? Entubada, processo de extubação, Poxa, acompanhando desde o início. Que perigo, né? Sim. Então, a gente vê que ela quase morreu por conta de um foco dentário mesmo. Então, a gente vê a importância. E se espalhou para 9 dentes. Não dá para saber se foi exatamente 9 dentes. É que como os 9 estavam, né, afetados. A gente conversou com o médico e falou, não, vamos extrair tudo que pode ser foco de infecção por via das dúvidas, de segurança, né? Exatamente. O risco para o paciente, a gente avaliou muito o risco-benefício, então... E, nessa hora, vocês não... Como funciona? Eu fico me imaginando, né? Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas, né? Quando a gente conta alguma história e, enfim... se tivesse acontecido comigo, eu acordar e me ver sem 9 dentes na boca. Como funciona isso, né? O fato dela estar em risco de morte exime vocês da responsabilidade futura dela reclamar que vocês tenham tirado 9 dentes dela? Eu acho que isso vai muito de paciente para paciente, né? Ao meu ver, ela estava correndo um risco de vida, né? Então, assim, apesar de ter perdido um dente, a gente devolveu para ela o bem maior para ela, né? Que é a vida. O dente, graças a Deus, hoje a gente tem outras formas de solucionar. Uma reabilitação, né? Pois faz um implante, isso, né? Tem mas outra coisa importante que a gente vê é o acompanhamento com um psicólogo, né? Lá no hospital a gente tem. Então, a partir do momento que a paciente está consciente, está orientada, né? Provavelmente o psicólogo vai conversar, explicar a situação, né? Que é outro profissional daquela equipe multidisciplinar. Então, né? a equipe multidisciplinar é muito importante, né? Com certeza, né? Então, não dá para falar, né? Poxa, essa paciente, apesar de ter devolvido a vida, ela vai brigar com a gente por ter extraído. Não, eu tô fazendo o papel do advogado, né? Mas também foi conversado com a família anteriormente. Exatamente. Claro, né? Ela não tinha condições de tomar as decisões por ela mesma naquele momento. Então, daí a família já fala, a gente explicou o risco, coisa, né? Exatamente. Risco-benefício para paciente, então, o que era necessidade. E aí qualquer coisa que vá a família respondeu por ela naquele momento. Claro, né? Eu faço as perguntas assim, que é meu papel. Não, com certeza. E realmente, imagina, uma paciente jovem, né, perder lente, autoestima, assim, a né? Curiosidade, uma paciente jovem, quantos anos? 28. 28, né? 29, não era? 33. Não. Mesmo era? assim, nem 28, Ixi, agora? É muito nova, não, é muito nova, né? Eu acho que era 30 e pouquinho. Se tivesse 50, eu já ia achar nova também, não tem problema. Puxa vida, né? Olha, que bacana. E é interessante, de novo, né, eu vou falar, é importante, né, esse bate-papo e vocês trazerem esses exemplos, porque quem está nos assistindo consegue identificar exatamente como funciona a odontologia hospitalar, sim. Né? E isso que é bacana, né? Quantos e vários, né, momentos da pessoa que precisa se hospitalizar por qualquer razão, que ela está lá presente e que a gente sabe que pode contar com isso, que é um grande aliado para a melhora e para a qualidade de vida como um todo, né? Sim. Isso é, assim, até parabéns para vocês por seguirem essa área tão bonita, né?
E assim, para encerrar, eu não vou fazer aquela pergunta que vocês vão me falar, né? E aquela pergunta do futuro eu não vou fazer, porque o nosso tempo já está encerrando. Então, eu vou direto assim para o encerramento, agradecendo a presença de vocês, mas eu quero também que cada uma deixe uma mensagem para quem quiser seguir essa área, né? Para quem está ainda na faculdade, para quem acabou de se formar, ou para aquele profissional que já exerce a profissão, mas que quer fazer ali um remanejamento na carreira, para o leigo também, né? Entender melhor como funciona. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem pensa em seguir essa área, ou estar mais atento, né, e entender o que é essa área. Eu acho que para você, né, que pretende seguir essa área ou tem interesse, é uma área bem diferente da nossa prática do consultório, né? E como eu disse lá no início, é muito gratificante. Então é completamente diferente. Você vai lidar com pacientes críticos, pacientes delicados, mas a gente sair, né, do hospital e ver a evolução desse paciente a cada dia, né, para o melhor, é muito bom, né? Então a gente vê a diferença que nós fazemos no dia a dia desse paciente junto com a equipe. Logicamente a gente tem os casos, né, não favoráveis, mas são pequenos comparados às vitórias que a gente tem no dia a dia. Então, eu acho que gratidão é o que mais explica a odontologia hospitalar. Então, se tiver a oportunidade, inclusive se quiser acompanhar um dia a dia da nossa rotina, a Vero Odonto disponibiliza isso, né? Então, venha ver de pertinho para, de fato, você tomar... Uma visita, né? Uma visita. A gente vai deixar aqui embaixo o telefone de contato, as redes sociais, o e-mail da Vero Odonto. E se você tiver interesse em participar, fazer uma visita um dia inteiro, acompanhar o trabalho, né, das meninas da odontologia hospitalar, liga, manda um e-mail, um WhatsApp, e você vai ter o seu horário agendado e vai poder participar dessa experiência. Isso. Obrigada, Imagina. Monique. Bia? Eu sou suspeita para falar, mas é uma área linda, que se eu pudesse ter conhecido antes, se eu tivesse tido a oportunidade de ter na faculdade, seria incrível. Então, é uma área que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, são pacientes totalmente diferentes em ambiente hospitalar do que no consultório. Mas nós estaremos aqui para ajudar vocês no que a gente puder, quando quiser visitar. E é o que a Moni disse, é gratificante. É você deitar com a sua cabeça no travesseiro e sentir grata pelo dia por, às vezes, ter participado de uma... Assim como da paciente. A gente participou de uma vitória para a vida dela. Ela ressurgiu. E é muito bom. Que bacana, obrigada. E eu faço as palavras das meninas as minhas. E realmente a palavra que define o nosso dia a dia com o paciente é gratidão. Porque é excelente ver a melhora do paciente, você contribuir com o dia a dia do paciente, melhorar a qualidade de vida dele. E eu convido vocês a participar com a gente, um dia a dia, uma rotina, tá bom? Esperamos vocês. Obrigada, Ju. E para você que está aí nos assistindo, muito obrigada pela sua atenção. E eu gostaria que você mandasse a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, ou a sua dúvida, para que a gente possa responder nos próximos programas. Encerramos o Papo de Buco agradecendo a sua atenção. Nos siga nas redes sociais, deixe o seu like e a gente se vê no próximo Papo de Buco. Até lá!